Você sabe o que é perda de olfato? A perda de olfato tecnicamente se chama anosmia e é uma das características do Covid-19, um dos sintomas que ele pode ocasionar no ser humano. Eu sou Paula Siquara, tenho um curso de formação e neste curso eu dou várias aulas exclusivas sobre temas específicos, por causa as pessoas costumam me procurar querendo participar dessas aulas e por isso eu tomei a decisão de trazer algumas aulas aqui para o Quinta 1206. Quinta, 12:06, você encontra aqui conteúdo novo. Aqui eu abordo assunto específico, temas específicos, artigo científico, né? Qualquer tema que você queira ou que você ache interessante, você pode deixar aqui no comentário que eu trago também para o meu Quinta 1206. Além disso, eu também estou entregando uma carta por semana, a carta aromática, com todos os conteúdos que eu abordo durante a semana. É interessante você ter essa carta aromática porque você vai ver os temas que eu vou abordar na semana. E sempre tem um tema que você vai olhar e vai falar assim: nossa, veio a calhar esse tema. Tá acontecendo comigo, com fulano, com beltrano, com ciclano, né? Porque é assim que acontece. Agora, se você ainda não está na minha lista de e-mails para receber a carta aromática e quer receber a carta aromática, vai lá no site paulasiquara.com.br e se inscreva na minha lista de e-mails e receba a carta aromática toda semana com o conteúdo que eu abordo durante a semana aqui no meu canal. Agora, Paula, eu já me inscrevi e não recebi a carta aromática. Ok, deve estar lá naquela pasta lá de promoções ou no spam do e-mail. Aí você procura, você tem que salvar o meu e-mail lá no seu e-mail para que você, sempre quando eu mandar esta carta para você, a carta cair lá na caixa de entrada do seu e-mail. Tá bom? Bom, vamos falar agora sobre perda de olfato ou anosmia, né? Tecnicamente se chama anosmia. A anosmia é uma das características do Covid-19, tá? Muitas pessoas que teve Covid-19 tiveram a perda de olfato e também a perda de paladar. E assim, esse sintoma é um sintoma considerado enigmático, por quê? Porque muitas pessoas nem apresentaram tosse, febre, nada, só a perda de olfato e junto a perda de paladar, mais nada. E não se sabe muito bem por que o Covid-19 ocasiona essa perda de olfato. Essa perda de olfato, ela é considerada enigmática por dois motivos. O primeiro motivo, você não tem obstrução nasal, né? Porque, por exemplo, quando você está gripada, você produz um excesso de muco e assim você perde o olfato, né? Por causa da sua congestão nasal, né? Nariz entupido, tá? E no caso do paciente que tem Covid-19 e teve perda de olfato, a perda de olfato não está associada a excesso de muco, né, de congestão de nariz entupido. Então, esse é um dos motivos que faz com que a perda de olfato, no caso, se torne uma característica enigmática. Um outro motivo que a gente vê, né, essa característica como enigmática é a evolução atípica de perda de olfato. O que é a evolução atípica de perda de olfato? Algumas pessoas que tiveram Covid-19, tiveram a perda de olfato, recuperaram em curto período de tempo o olfato, repentinamente, tá? Outras pessoas não recuperaram, outras pessoas ficaram meses
sem olfato? Não se sabe o porquê. Não se sabe o porquê algumas pessoas perdem de forma temporária e outras ficam mais tempo sem olfato, né? Além disso, acontece também uma coisa que se chama perversão. E o que é perversão? É a não identificação do cheiro. Você sente o cheiro, mas aquele cheiro é como se nada cheirasse certo, digamos assim. Por exemplo, você vai num posto de gasolina e você sente o cheiro de gasolina, né? Daquele cheiro característico. Eu vou trazer esse exemplo porque eu ouvi de uma pessoa isso, tá? De uma das minhas pacientes que teve perda de olfato, teve como característica a perversão, que sente o cheiro, mas não consegue identificar. Então ela estava num posto de gasolina, sentiu o cheiro de gasolina, sabia racionalmente que era gasolina, mas ela sentiu o cheiro e não conseguiu identificar a gasolina. Ela olhou e falou: que cheiro é esse? Aí a irmã dela que falou: fulana, é gasolina isso. E ela não conseguiu identificar o cheiro, né? Então, perversão é isso. Então, por esses dois motivos, a perda de olfato ou anosmia ocasionada pela Covid-19 é um sintoma ainda enigmático. Porém, alguns estudos vêm sendo realizados. E um dos estudos que tentou explicar e elucidar o porquê acontece essa perda de olfato foi um estudo feito pela Universidade de Harvard. O que eles fizeram, né? A pesquisa se baseou em tomografias computadorizadas de pacientes que estavam com perda de olfato devido à Covid-19 e fizeram uma análise, né, do sistema olfativo dessas pessoas. E nessas imagens de tomografia foi observado que há um acúmulo de células mortas e inchaço no tecido que fica ali na região onde estão os neurônios olfativos, tá? E aí se concluiu, né? Concluiu-se que o que estava acontecendo? A pessoa foi atacada, teve a infecção viral ocasionada pela Covid-19 e o organismo, como uma defesa, né, com o seu sistema imunológico, atacou o vírus, né? Tentou atacar. E ao fazer esse ataque, ela também ocasionou danos nos seus neurônios olfativos. Isso é uma teoria que foi publicada pela Universidade de Harvard, tá? Como houve um dano aos neurônios olfativos, houve um dano ao impulso enviado, né, para o nosso sistema nervoso central. Porque o olfato, como é que ele acontece? Vamos fazer um parênteses aqui para a gente poder entender o que isso significa. A gente tem os cílios olfativos, né, que são os nossos pelinhos. Esses cílios olfativos captam as substâncias odorantes do ar, né? Então captam, por exemplo, as moléculas voláteis dos óleos essenciais. Essa captação, eles mandam um impulso através do neurônio olfativo para o sistema nervoso central. E esse impulso, né, que é ocasionado, ele identifica o aroma, né? Então, ele identifica se é cheiro ruim, se é cheiro bom, ele identifica se você tem que correr, né? Porque se ele identificar um cheiro, por exemplo, de gás, ele manda o impulso, manda a informação e fala assim, ó, tem gás vazando aí na cozinha, vai lá e desliga, né? Então, essa é a relação aí do nosso sistema olfativo, basicamente falando. Então, nesse estudo, percebeu-se que a perda de olfato, ela acontece lá nos neurônios
olfativos, no dano que acontece nos neurônios olfativos, na inflamação, né, que acontece lá. Bom, e o que a gente, e alguns estudos, né, sobre essa perda olfativa e a perda de paladar, essa associação, apresentou para a gente uma outra informação interessante. O paladar, ele é categorizado em 5 categorias: doce, amargo, salgado, azedo e umami. Umami é uma coisa muito agradável, muito saboroso, tá? As nuances desses sabores é dado pelo paladar, pelo olfato, desculpa, tá? Então, o paladar você tem essa divisão. E por isso que quando a pessoa perde o olfato, ela acha que perdeu o paladar. E muitas vezes ela até não perdeu o paladar, mas ela perdeu a possibilidade de identificar as nuances daquele sabor, né? E num trabalho feito em 1916 por um psicólogo, acho que alemão, deixa eu só confirmar aqui, né? É um psicólogo alemão, ele tentou categorizar o odor também, né? Então ele categorizou em resinoso, em florido, florido, sujo, frutado, picante, queimado e resinoso, né? Então ele criou uma categorização que ele chamou de prisma do odor, tá? Bom, voltando um bocadinho aqui, que eu acabei adiantando o tema lá no coisa, mas a gente, antes de falar da prisma do odor, como é que a aromaterapia pode ajudar na recuperação do olfato? Bom, voltando aqui, a importância de se categorizar o odor foi que, se você treinar, fizer treinamento olfativo nessas categorias de odor, você consegue recuperar o seu olfato, né? Numa publicação da Organização Absente, que tem Organização Absente, que tem sede na Inglaterra e no país de Gales, né? Ela publicou como fazer esse treinamento olfativo. Na verdade, essa organização foi fundada por uma mulher que se chama Chris Kelly. A Chris Kelly, ela teve perda de olfato e recuperou o olfato através dos treinamentos olfativos. Do treinamento olfativo. E depois que ela recuperou o olfato, ela decidiu multiplicar essa informação, né? E por isso ela fundou essa organização, estudou mais a fundo, inclusive ela estudou com o professor Thomas Hummel, que é da Universidade de Dresden, na Alemanha, em que ele foi autor desse estudo, né? Foi autor do primeiro estudo sobre o treinamento olfativo por categoria, né? E ele publicou e recomendou o uso de 4 óleos essenciais: rosa, limão, eucalipto e cravo, tá? São óleos essenciais, teoricamente, de categorias diferentes e por isso você pode fazer o seu treinamento olfativo utilizando esses 4 óleos essenciais e recuperar o olfato perdido devido à Covid-19, tá? Esses 4 óleos essenciais, é importante eu falar o seguinte. Bom, o rosa é rosa, o cravo é cravo, o eucalipto, você vai ver vários tipos de eucaliptos no mercado. Eu recomendo mais o eucalipto globulus, tá? Por quê? Porque o eucalipto globulus, ele é riquíssimo na molécula chamada eucaliptol. Então, ele tem a característica, ele é fidedigno com o aroma do eucalipto, tá?
E o limão, no caso, eu gosto muito de usar o limão verde. Por que verde, Paulo? Porque existe o óleo essencial extraído do limão maduro, que é o limão amarelo, tá? Eu, em particular, isso é preciosismo, tá? O verde, ele tem um odor mais característico de limão do que o limão siciliano amarelo ou maduro. Então, eu prefiro utilizar o óleo essencial de limão verde, tá bom? E você pode fazer esse kit olfativo nos inaladores individuais, tá? O inalador, como é que você vai fazer? Você vai fazer um inalador para cada óleo essencial. Um para o rosas, um para o limão, um para o cravo e um para o eucalipto, tá bom? E a pessoa que teve a perda de olfato, é exigido dela que tenha disciplina, porque ela precisa treinar o olfato com os 4 inaladores pelo menos 2 vezes por dia, tá? 2 vezes por dia ela tem que parar e cheirar 1 a 1, tá? E também fazer uma avaliação se está havendo uma melhora, se ela consegue identificar, se ela consegue sentir o cheiro, mas não consegue identificar, se é um cheiro bom, ela tem que fazer anotações. Esse trabalho você encontra no site da Organização Absente, então eu vou deixar o link aqui, tá? Eles publicaram esse trabalho em várias línguas, então você vai encontrar esse trabalho em português. Lá você vai poder baixar o manual de treinamento olfativo e o manual de como fazer o seu kit, tá? A recomendação de fazer o kit lá é diferente da minha recomendação dos inaladores, mas eu já atendi pessoas com perda de olfato e eu achei a ideia do inalador mais fácil de manusear, mais fácil de usar, tá? Então, assim, as pessoas que me procuraram em busca da solução do treinamento olfativo, o inalador foi o mais fácil, mais prático de usar, né, no dia a dia mesmo da pessoa, até para ela carregar e tudo, e você não ter muita perda, né? Porque imagina, óleo essencial de rosas é muito caro, né? Aí você vai lá, vai comprar um óleo essencial de rosa, um óleo essencial de cravo, um óleo essencial de eucalipto e um óleo essencial de limão. Fica caro, né? Então eu acho interessante usar o kit olfativo, tá? E para você que conhece alguém que teve perda olfativa, compartilha este vídeo. A perda de olfato é uma coisa muito séria, porque ela tem a ver também com o nosso psique, né? A gente deixa de sentir o cheiro da nossa casa, de uma pessoa que a gente gosta, da pessoa que a gente ama, de um filho, de um cachorrinho, de um bom bolo, né? Então, assim, a perda olfativa, ela causa tristeza. Então, se você conhece alguém que está com perda olfativa, ajude, multiplique, mostre para ela que ela consegue recuperar o olfato, tá bom? E se você gostou desse vídeo, dá um joinha para cima e deixe seu comentário. E qualquer dúvida eu estou disponível aqui, tá bom? E vamos multiplicar essa informação, assim como a Cris Kelly, que passou por isso, né, multiplicou, a gente também vai multiplicar. Obrigada e até o próximo vídeo.